Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este vídeo é mais uma vez para dar uma resposta a uma pessoa que me perguntou quando lê ou quando se reza o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo, o símbolo dos apóstolos, que foi compilado na unificação de dois concílios, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. Logo, o primeiro artigo, quando diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. A pessoa me perguntou a respeito dessa questão, Criador do céu e da terra, e principalmente a respeito das coisas visíveis e invisíveis. O que seria isso quando diz o credo, Criador das coisas visíveis e invisíveis? Meus amados irmãos, a pessoa me perguntou, quando o Gênesis diz lá no versículo 1, capítulo 1 de Gênesis 1, quando a palavra de Deus diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ela perguntou a mim, isso significa dizer que a terra é tudo que é visível e o céu, que fala do Gênesis aqui no primeiro versículo do Gênesis, é tudo aquilo que é invisível? Então eu fui pedir a ajuda a um doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro Confissões, Confissões de Santo Agostinho, eu tenho ele aqui pequenininho. Santo Agostinho dá uma explicação a respeito do que é o céu dos céus, o céu invisível. Então, no início, explicando Gênesis 1, a respeito do céu e terra, Santo Agostinho diz assim, no livro 12 de Confissões, meditação sobre o primeiro versículo do Gênesis: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ele diz assim, parágrafo 2, o que é o céu do céu? Porque existem dois céus. A humildade da minha língua confessa diante da tua grandeza, que fostes tu quem criou o céu e a terra, este céu que vejo e esta terra que piso, e da qual provém a terra que levo comigo. Ou seja, o Senhor disse ao homem, tu és pó e ao pó retornarás. O apóstolo Paulo diz que nós carregamos este tesouro dentro de um vaso de argila, ou seja, nós somos terra também. Abraão disse diante de Deus, eu sou pó. Tu os criastes. Mas onde está, Senhor, o céu do céu, do qual ouvimos falar no Salmo? O céu do céu é do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Onde está o céu que não vemos e diante do qual tudo o que vemos é terra? Com efeito, todo este universo corpóreo, cuja base é a terra, recebeu aspectos atraentes, mesmo nas partes mais humildes, ainda que não inteiramente em todas as partes. No entanto, diante dele, céu do céu, o céu da nossa terra nada mais é do que a terra. E não seria absurdo chamar de terra estes dois grandes corpos que vemos em relação àquele misterioso céu que pertence ao Senhor e não aos filhos dos homens. Então veja, Santo Agostinho fala que esse versículo, no princípio Deus criou o céu e a terra, se refere exatamente à terra que nós conhecemos, planeta no qual nós habitamos, e o céu é exatamente o universo. Então aí ainda não está o que fala o credo, todas as coisas visíveis e invisíveis, que diz, Deus criou, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse céu e terra que o credo fala
É isso que Santo Agostinho coloca para nós. O universo criado e a Terra, matéria física que nós conhecemos. Todo o universo que é físico também, né? E a Terra. Porém, ela me pergunta, o que é as coisas visíveis e invisíveis? Então, meus amados irmãos, quem criou todas as coisas foi Deus, mas porém, não Deus Pai somente. O Verbo, né, que é a ação criadora de Deus, ele também estava presente na criação. Nós podemos ver isso no prólogo do Evangelho de São João, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo, João 1, versículo 1 e versículo 2, até o versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, o Verbo, Jesus Cristo. Tudo foi feito por meio dele. Dele quem? O Verbo. E sem ele, nada foi feito. Então Jesus também estava na criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai criando, o Filho, Verbo eterno, como ação criadora de Deus, e o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Versículo 4 diz assim, o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus criou também todas as coisas junto com o Pai. Só, meus amados irmãos, que aí ainda fica o mistério das coisas visíveis e invisíveis. O que é as coisas invisíveis? O apóstolo Paulo, tendo uma revelação extraordinária, diz para nós o que seria as coisas invisíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 16, falando a respeito de Jesus que cria todas as coisas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 15, ele, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele, né, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, e aqui já está no plural, aí vai além do céu cósmico, que nós conhecemos e que Santo Agostinho fala dele, e por estar no plural, céus, aí nós podemos ver aquilo que Santo Agostinho pergunta, mas aonde está o céu do céu, né? Aonde Deus habita? Então, por ele, né? Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, que está no credo. E o que são as invisíveis? As invisíveis são tronos, soberania, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo e tudo subsiste, né? Pois Jesus é Criador. E quando o credo diz para nós, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, esse invisível não é o cosmo, né? Não é as galáxias, as via-lácteas, não. É exatamente o mundo espiritual, que consiste e que existe antes que o mundo material fosse criado. Antes de ser criado céu e terra, existe um mundo espiritual que foi criado, que é invisível a nós. E é exatamente o que Santo Agostinho pergunta, né? Esse céu, né, do céu, onde o salmista diz que pertence a Deus, e é exatamente lá que está as coisas invisíveis que o nosso credo fala, que é exatamente, né, o mundo espiritual, o mundo dos anjos e agora, podemos dizer também, o mundo dos demônios. Ou seja, são as criaturas invisíveis, as criaturas espirituais, anjos e demônios. Quando no credo dizemos que Deus criou as coisas visíveis, tudo aquilo que nós conhecemos que é material. Mesmo um vírus que é invisível a olho nu,
mas é visível com a ajuda de alguma coisa. Pode ser visível, é palpável, né? E quando fala as coisas invisíveis, Deus está falando exatamente do mundo espiritual. De maneira mais específica, os anjos e os demônios. Espero ter ajudado com essa resposta. Deus abençoe você. Fica na paz. Dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode deixar teu dislike também aí, né? Não tem problema. E compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, clica em inscrever-se, clica depois no sininho, depois clica lá no primeiro sininho, receber todas as notificações para que você fique ciente e informado de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Deus abençoe você e não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém que possa ter essa mesma dúvida.